Olá, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo acerca das características da jurisdição. Vocês viram, né, até o último vídeo, até a última gravação, algumas características essenciais da jurisdição: parcialidade, inércia, a observância do contraditório, a coisa julgada, que teria sido o último ponto abordado na aula pretérita, onde chegamos, inclusive, a distinguir coisa julgada formal da coisa julgada material, explicando em que consiste ambas, que é preciso distinguir uma da outra, na medida em que a coisa julgada material é aquela que vai tornar irrevogável o ato jurisdicional pelos demais poderes, é aquilo que torna-se imutável, não sujeito mais à modificação, a coisa julgada material, daquela decisão judicial, como nós vimos na aula passada, que não pode mais sofrer uma modificação, isso normalmente por haver se esgotado os meios recursais, né? Ou a parte não ter recorrido, a parte que foi sucumbente, que perdeu, ou ela ter recorrido e já haver esgotado todas as instâncias recursais, mas perfectualiza aquilo que a lei, né, as normas de introdução ao direito brasileiro, nós vemos lá que ela denomina como coisa julgada aquela decisão que não é mais passível de recurso, que é protegida, inclusive, a nível constitucional. Lá no artigo 5º, ao lado do ato jurídico perfeito, né, a coisa julgada também ela é protegida. Então, a partir de agora, iremos tratar de outras características para concluir esse ponto de características da jurisdição. A jurisdição é uma atividade substitutiva. Ora, é uma das principais características da jurisdição é o fato dela ser uma atividade substitutiva. E o que é que isso quer dizer? Essa característica, gente, ela também é conhecida como substitutividade. Quando eu falar da substitutividade, eu estou, então, mencionando essa característica que a jurisdição tem de ser uma atividade em que o juiz se substitui às partes na solução do conflito. Vou abrir um quadrozinho aí para vocês acompanharem. Ó. O que quer dizer essa atividade substitutiva? O que é a substitutividade? Pense numa metáfora. Pense, por exemplo, que esses dois dedos aqui são as partes, autor e réu. Na autocomposição, vocês aprenderam que eles mesmos solucionam o conflito, ou ambos chegando em um consenso, a transação, ou o autor abrindo mão da sua pretensão, a renúncia, ou o réu se submetendo, mas eles resolvem por eles mesmos. Por isso que é chamado de autocomposição. Na heterocomposição, ela é chamada assim por essa característica de surgir uma terceira pessoa entre o autor e o réu, e esse terceiro é que vai solucionar o conflito. Ou seja, como está aí no quadro para vocês visualizarem, o Estado juiz, o magistrado, o tribunal, substitui-se às partes na solução daquele conflito. Por isso que a gente fala em substitutividade. Isso não existe na autocomposição, isso não existe na autotutela, porque são as próprias partes que solucionam o conflito, quer seja pela força na autotutela, quer seja pela composição consensual na autocomposição. Mas nas atividades de solução do conflito heteroativas, como é o caso da jurisdição e da arbitragem, esse terceiro ele se insere entre os conflitantes, para ele o terceiro dar a solução àquele conflito. Então, fica essa característica importantíssima quando vocês estiverem tratando da jurisdição. Um outro ponto importante, uma outra característica da jurisdição é que ela é uma atividade voltada para uma solução, para a solução de uma lide. A jurisdição é uma atividade que é realizada voltada para a solução de uma lide. Esse ponto é de extrema importância, notadamente quando vocês irão estudar daqui a pouco, mais à frente,
a jurisdição contenciosa, a diferença, né, entre jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. E vão aprender que é uma discussão doutrinária, há duas correntes, né, contrárias, onde uma corrente diz que jurisdição voluntária ainda de fato é jurisdição, outra corrente vai dizer, não, jurisdição voluntária, apesar de ter esse nome de jurisdição, não é uma espécie de jurisdição. Na verdade, é uma atividade administrativa, porque não tem conflito, não tem lide. E isso, em tese, mostra-se como a característica marcante da atividade jurisdicional, a existência de conflito. Não é à toa que, quando começamos a estudar esse tema, tratamos de identificar e conceituar os conflitos de interesse. Então, a razão de ser, a razão da existência da jurisdição é porque a sociedade tem conflitos. E antes os conflitos eram solucionados pela força, e agora nós temos uma atividade propriamente estatal, criamos aquele ente fictício, artificial, Estado, e a ele foi atribuído, foi transferida ao Estado a solução dos conflitos. O que é que eu estou querendo dizer? A jurisdição, a sua essência, o seu existir, está diretamente relacionado a conflito, a lide. Por isso que a gente fala que é uma atividade voltada à solução de uma lide. Olha aqui o destaque no quadrozinho que eu separei para vocês. Ó. A jurisdição existe para solucionar um conflito. É quando a gente fala no escopo de atuação do direito. Né? A finalidade da jurisdição é fazer atuar o direito do ponto de vista jurídico. Escopo jurídico, como a gente vai falar mais à frente aí. A jurisdição, então, ela surge para solucionar um conflito. E quando eu falo escopo de atuação do direito, como é que ela soluciona o conflito? Aplicando o direito ao caso concreto. As duas partes, uma vai dizer que tem razão, a outra diz que a razão está com ela, uma diz que o direito é dela, a outra diz que o direito é seu. Então, o Estado surge para definir quem tem esse direito, fazer atuar o direito ao caso concreto, mas diante de uma lide, diante de um conflito de interesse, como nós aprendemos tomando como base o conceito de Carnot, na existência de um conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida, que é a lide. Então, eu falo em jurisdição quando eu tenho uma lide a ser solucionada. Talvez por essa razão estaria acertada a corrente doutrinária que diz que jurisdição voluntária não é propriamente jurisdição, apesar do nome, é uma atividade administrativa, porque não existe lide nessa espécie de jurisdição voluntária, tá bom? Fica aí uma segunda característica, uma outra característica da jurisdição, atividade voltada para a solução de uma lide. Voltando aqui às características, caráter público. A jurisdição tem caráter público. Olha que legal, para a gente fazer um contraponto aí com outra situação. A da arbitragem que vocês estudaram, salvo engano, em algumas turmas eu citei em sala de aula, que também existe uma discussão nesse momento em que a gente se depara com a arbitragem de uma corrente doutrinária falando que a arbitragem é espécie de jurisdição, é uma corrente com vozes bastante, né, difundidas, com amplitude de difusão, ao ponto de ser a corrente majoritária. A ideia de que a arbitragem seria uma espécie, tem natureza de jurisdição. Mas olha o que diz essa característica da jurisdição que nós estamos estudando agora. Ela diz que a jurisdição é exercida em caráter público. A jurisdição, está aqui no quadro ao lado, é exercida no âmbito público, através do Estado, pelo Estado, por meio dos seus órgãos específicos, órgãos do Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça do Estado, o Juiz de Direito, o Juiz Substituto, o Juiz Federal, o Juiz Eleitoral, o Juiz do Trabalho. Na verdade, a jurisdição é exercida no campo público, através de órgãos previamente estabelecidos, inclusive em nível constitucional, é a Constituição que desenha, né, o organograma, como nós veremos à frente, a distribuição dos órgãos do Poder Judiciário. Então, é exercida por órgãos próprios estatais. Como, então, né, que fica uma dica da corrente contrária à ideia de que
que é a corrente minoritária, viu? A ideia de que a arbitragem seria de jurisdição, essa corrente eu me filio, que nega a natureza jurídica de jurisdição à arbitragem, na medida em que a arbitragem não é exercida no âmbito público. A arbitragem é uma solução do conflito pelo árbitro no campo privado, no campo particular, onde uma pessoa escolhida pelas partes vai solucionar o conflito. E não obstante a lei permita essa espécie de solução do conflito, ela não ocorre no âmbito público, ela ocorre no âmbito privado. Então, eu não poderia dizer que a arbitragem tem caráter de jurisdição porque ela não tem caráter público, ela tem caráter privado. E uma das características da jurisdição, tá aí o quadro, é que ela é exercida em âmbito público, tá certo? Fica essa característica aí. Inafastabilidade ou indeclinabilidade, né? É uma das características da jurisdição e é um princípio importantíssimo que eu começo a ver desde cedo, quando eu estudo direito constitucional, o artigo 5º da Constituição. Quando eu começo a falar de processo em TGP, esse é um dos princípios que eu não posso esquecer. O princípio da inafastabilidade da jurisdição ou da indeclinabilidade, tá certo? Com previsão a nível constitucional. O que é que traz? Qual é a ideia trazida por esse princípio da inafastabilidade? Ora, a ideia da obrigatoriedade da jurisdição e dever que a jurisdição tem de solucionar os conflitos quando ela é provocada, já que o princípio da inércia não precisa ser provocado. Então, a jurisdição, uma vez ativada, ela é obrigatória, não pode fugir da jurisdição, né? Ninguém pode dizer, eu não quero ser submetido ao julgamento, eu não quero participar desse processo. Uma vez instaurado um processo, você, como autor réu, você tem que submeter a decisão daquele processo, a decisão do Estado. E aí também tem um outro caráter de dever para isso, agora voltado para o Estado. É um dever dele solucionar os conflitos. Por isso que tem a característica da indeclinabilidade. O Estado não pode declinar dessa obrigação. Quando firmamos o pacto, né, o contrato social, inicialmente falando, tomando por base as ideias de Jean-Jacques Rousseau, quando nós firmamos o contrato social, foi atribuído ao Estado, foi transferido a ele. Nós, particulares, os cidadãos, deixamos de solucionar o conflito, como regra pela autotutela, pela força, e atribuímos ao Estado a solução dos conflitos, razão pela qual ele não pode fugir desse mister, dessa obrigação de solucionar o conflito, tá bom? Então, vou abrir aqui a Constituição, o artigo 5º, inciso 35. Artigo 5º, vamos subir aqui um pouquinho, já estamos no artigo 5º, inciso 35, é ele que traz esse princípio da inafastabilidade que nós conhecemos, né? Já, pelo menos, ouvimos falar. Inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nem a própria lei, nem o próprio Parlamento, o Congresso Nacional, pode editar um ato normativo que exclua do Judiciário a lesão ou ameaça a direito, a apreciação dos conflitos de interesse. É lógico que no direito você sempre tem exceções, né? Tem situações em que por expressa disposição constitucional, por exemplo, né, o judiciário não aprecia antes de ser tomada uma decisão administrativa, né, é preciso votar, né, a instância administrativa, como, por exemplo, nas causas esportivas, nós temos os tribunais esportivos, tribunal para julgar causas no esporte, e que não é órgão do Poder Judiciário, é uma instância administrativa, e os conflitos nesse âmbito do esporte só podem ser levados ao judiciário após se esgotar a instância administrativa. Você vê o exemplo da questão do habeas data também, né? Você tem algumas exceções que mais à frente nós aprendemos, mas a regra é o quê? Nada escapa à apreciação do Poder Judiciário. E nem a lei pode excluir que o Judiciário aprecie determinado conflito de interesse.
É característica da jurisdição também a presença do juiz natural. É um princípio, até mais à frente, inclusive repetindo isso daí, falando que é um princípio, o princípio do juiz natural, tá certo? Isso é uma característica marcante da jurisdição. É um contraponto com a arbitragem, isso não tem na arbitragem. A arbitragem dá a possibilidade de escolha de quem vai julgar o conflito, na jurisdição não. Na jurisdição você tem a ideia do princípio do juiz natural, dizendo o quê? Que o juiz natural é aquele que tem a competência fixada previamente em lei para processar e julgar os conflitos de interesse. Eu vou até colocar uma informação a mais aqui, né? Então, você tem aí aquele com competência previamente fixada em lei para julgar os conflitos de interesse. Só que eu vou colocar alguns dispositivos da Constituição Federal para a gente aqui, dispositivos esses que trazem a ideia do juiz natural. Na própria Constituição você vai encontrar dois incisos que trazem a ideia do juiz natural. Eu vou colocar esses dois incisos aqui também, juntamente nessa caixinha de texto aqui para vocês. Subir um pouco ela, aqui, para ficar melhor para nós vermos. Pronto. O que é o juiz natural? Aquele com a competência fixada previamente em lei. Por isso que a gente precisa estudar em teoria geral do processo, competência, que é competência absoluta, que é competência relativa, os critérios para fixar a competência, isso fica para a segunda unidade, é um assunto da segunda unidade. Por quê? Porque a lei vai dizer qual é o juiz competente para julgar determinados conflitos, um crime, um conflito no campo civil, um conflito no campo criminal, já vai ter um juiz previamente designado para solucionar aquele impasse. E aí, essa designação prévia que a própria lei faz impossibilita você de escolher o juiz que vai julgar. Isso é um critério que garante mais ainda a imparcialidade. Já vai ter um órgão julgador previamente designado para solucionar os conflitos. Não precisa abrir a Constituição, já está copiado aqui nos dispositivos. O artigo 5º traz o inciso 37, quando fala o seguinte, traz a noção de forma implícita do juiz natural, aqui é o princípio do juiz natural. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Eu não posso criar um juízo, um órgão julgador, quer seja um juiz, um tribunal, depois que o conflito surge. Escolher ele depois, né? Que a gente chama no direito post-factum. Eu não tenho o juízo post-factum. A ideia do juízo post-factum. O que quer dizer essa palavra em latim? Após os fatos. Escolher, designar um juiz após os fatos. Porque isso aí quebraria a imparcialidade. Então, se proíbe essa excepcionalidade. O juiz tem que estar previamente designado. E ninguém, está aqui ao inciso 53, também tratando do juiz natural, porque está diretamente ligado à competência, né, à investidura, à prévia designação, né, já em lei. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade, faltou o finalzinho aí, competente. Vai ter sempre a autoridade competente para julgar os conflitos, essa competência designada em lei. Então, meus caros, o juiz natural é aquele previamente fixado em lei para solucionar, resolver os conflitos de interesse quando eles surgem, tá bom? Vamos adiantar aqui então, territorialidade. Um princípio, uma característica, né? Às vezes alguns treinadores chamam de princípio da territorialidade, da aderência ao território, que ele também está presente na jurisdição. E eu vou abrir a caixinha aqui para a gente ao lado, para conceituá-lo. Territorialidade. O que quer dizer essa característica? Também chamada de aderência ao território. Exercício da jurisdição, ela é previamente vinculado, né, a uma delimitação territorial. Então, para se exercer a jurisdição, se exerce tomando como base um território. Por isso você tem juízes lotados e atuando em Petrolina, que não pode julgar as causas do outro lado, lá da Ponte de Juazeiro, que tem um juiz lá de Juazeiro, fixado pelo território, tem o juiz de Salvador, juiz de Recife, juiz
de Cabrobó, o juiz de Casa Nova, o juiz de Salgueiro, eles são fixados, lotados em um território, porque a jurisdição que todos eles têm é a mesma, é delimitada para ser exercida em um território específico, que vai ser designado pelo tribunal, né, onde ele vai ser lotado. Então, a jurisdição ela é exercida previamente vinculada a uma delimitação territorial prévia para o seu exercício. É isso que define a territorialidade. Escopos da jurisdição. Nós já tratamos disso em algumas turmas, quando nós falamos demos aquela aula, ministramos a aula de conciliação, mediação e arbitragem, para diferenciar a jurisdição, explicar melhor conciliação e mediação. Falamos dos escopos da jurisdição, tinha até no slide de conciliação e mediação, slide azul, que você já tem disponível como material de apoio. E lá fala dos escopos da jurisdição. O que são os escopos? São fins, finalidade da jurisdição. A jurisdição tem 4 finalidades específicas. A primeira dela é a finalidade jurídica. E qual é a ideia da finalidade jurídica da jurisdição? É a solução do próprio conflito no âmbito jurídico. A ideia da solução do conflito com a aplicação do direito ao caso concreto. É a solução do conflito no campo jurídico. Razão pela qual você coloca essa informação. Ó. O escopo jurídico é a solução do conflito jurídico, no plano jurídico. Ou seja, a aplicação do direito a um caso concreto para solucionar aquele conflito que foi levado ao conhecimento do Poder Judiciário. Então, essa é a primeira informação acerca dos escopos. O escopo, a finalidade jurídica, está no plano jurídico e diz respeito à solução do conflito jurídico, a solução do conflito pelo direito, fazendo aplicar o direito ao caso concreto. Mas a jurisdição também tem o escopo social, tá certo? A jurisdição tem esse escopo aqui social. E o que seria, em tese, esse escopo social? Seria a pacificação, né, social, a satisfação ou pacificação, como queira, né? Pacificação, como queira chamar, para esse plano. Eu vou anotar aqui para vocês, abrir um quadro também, é o plano fático. Eu saio do campo jurídico e vou agora para o campo fático. Então, vou abrir aqui outro quadro explicando para vocês. O escopo social diz respeito à pacificação, à satisfação social. A sociedade estando satisfeita com a solução do conflito realizada pelo Estado. Aí eu já estou no plano, mas não jurídico, no plano fato, no plano dos fatos, naquela divisão, né? É muito salutar de Miguel Reale, que direito não é só norma, é fato, valor e norma. Então tem um plano fático também, que está no campo dos fatos sociais, está pela sociologia, e tem a pacificação, a satisfação social, que ela é importante quando você está diante da solução de um conflito. Tem que pacificar a coletividade. É uma das missões também, uma das funções, das finalidades da jurisdição, para deixar a sociedade mais estável, tá bom? Tem ainda um terceiro escopo, que é o escopo político, né? Aqui, ó, a finalidade política da jurisdição. E qual seria, então, essa finalidade política? A realização da própria justiça. Finalidade política, os fins políticos da jurisdição, é que ela realize justiça nos conflitos que ela solucione. Isso vai trazer uma credibilidade para a própria jurisdição. Então, falou escopo político, está falando da realização da justiça, que é o objetivo almejado, né, por todos quando tem um conflito para ser solucionado, que seja solucionado com a justiça. Então, isso diz respeito à credibilidade do Estado. É por isso que são criados mecanismos para aumentar a credibilidade do Estado nas soluções do conflito, como, por exemplo, né, as audiências públicas, porque aumenta a participação da sociedade, o amigo da corte, o amicus curiae, você tem ali
a possibilidade de terceiros que não são conflitantes, que não são as partes, também darem a sua contribuição no processo. São mecanismos que aumentam a legitimidade daquele julgado, né? E aí você vai ter um julgado mais democrático, o que aumenta a credibilidade do Estado no exercício dessa jurisdição. Esse é um escopo político. E tem o escopo educacional, tá certo? Também conhecido como escopo didático. E por que ele é dito escopo didático, esse escopo educacional? Porque quando a jurisdição atua, ela já nos identifica, já nos diz quais são os nossos direitos e os nossos deveres ao atuar e solucionar os conflitos. É por isso que no direito é tão importante você estudar a jurisprudência, os precedentes, porque com base nessas orientações dos tribunais, né, os julgamentos pretéritos do Poder Judiciário, você entende quais são os seus direitos e seus deveres. Né? É aquela ideia de que o desenvolvimento da atividade normativa do Estado não ocorre só no campo do Poder Legislativo. O Poder Judiciário também acaba trazendo uma normatização de algumas situações, não como sua função principal, porque aí ele estaria usurpando a função legislativa e colocando em xeque, fulminando o princípio de separação dos poderes idealizado, né, já por Aristóteles no passado e bem delimitado por Montesquieu, né, no seu livro do Espírito das Leis. E essa ideia já é uma ideia que é sedimentada e entendida como a forma mais correta, né, do Estado exercer as suas funções, as suas atividades para uma coletividade, uma sociedade mais justa. Então, cada poder tem a sua função. Princípio, como a gente aprende em direito constitucional, função típica e função atípica. Mas, de certo modo, o judiciário também exerce uma função normativa. E, principalmente, quando você pega os conflitos que são solucionados a nível constitucional, o controle de constitucionalidade concreto, né? Concreto não, concentrado, perdão, onde você tem os julgamentos de ações diretas de constitucionalidade, inconstitucionalidades, ADPE, aquelas ações que ocorrem julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, onde a decisão ela tem efeito para todos, erga omnes. E não somente isso, a própria jurisprudência, né? Ela traz uma noção para o cidadão de quais são os seus direitos, ela acaba tendo uma função didática, de ensinamento de direitos e deveres. Tá bom, pessoal? Fica essa dica aí em relação aos escopos da jurisdição. Aqui mais abaixo no nosso material de apoio, PDF, que conforme eu já expliquei para vocês, inclusive por e-mail, nós não temos um slide aqui. Eu estou utilizando esse material em PDF, eu preferi assim, do que o slide. Então, nesse tópico que a gente está estudando, de jurisdição, forma de solução de conflito, arbitrário, composição, tutela, nós não temos o slide, arquivo slide, nós estamos usando esse PDF para funcionar como material de apoio. Você já tem esse PDF. Nesse material, nós temos aí também um tópico falando de princípios da jurisdição. Né? São bases, porque você sabe que princípio é o alicerce, é a base, é o fundamento. Aqui a gente traz 5 bases, 5 fundamentos importantes quando eu estou estudando a jurisdição, 5 alicerces que dão sustentação à jurisdição. Algumas nós vimos até com características, boa parte delas, como aderência ao território, indelegabilidade, né, inevitabilidade, juiz natural. Então, só para mostrar que algumas daquelas características, na verdade, são verdadeiros princípios. Princípio da investidura. Esse princípio da investidura, gente, ele diz respeito ao quê? Ao fato de que a atuação do Estado ela ocorre através de seus agentes, de seus órgãos, que são previamente designados, como nós vimos no princípio da decorrência lógica do juiz natural, né? É a atuação do Estado através de seus órgãos, seus agentes políticos que vão estar investidos do poder estatal de aplicar o direito ao caso concreto. Ou seja, só pode julgar, a jurisdição só pode ser exercida por quem o Estado investiu desse poder jurisdicional.
A gente fala em agentes políticos, eu acredito que vocês estudarão em direito administrativo, que agentes políticos é uma das espécies de agentes públicos, que podem ser servidores públicos, agentes honoríficos, agentes políticos, né? Você tem várias situações, empregado público, mas sempre alguém exercendo uma função pública. E o agente político é aquele alguém que exerce uma função pública cujas atribuições estão fixadas na Constituição, tem competência constitucional, estão no mais alto escalão do exercício das atividades estatais, representando o Estado. Então, os magistrados, os juízes, são agentes políticos investidos do poder de julgar os conflitos concretamente. Então, não é qualquer pessoa que pode atuar como juiz, é aquela que está investida de jurisdição pelo próprio Estado. Então, por mais que a pessoa, sei lá, o advogado tem o maior conhecimento jurídico do país, só esse fato, de fato, ele pode até ter, mas não o da atribuição de ser juiz, de julgar um conflito. Ele não pode fazer isso se ele não tiver previamente investido. E como se dá essa investidura? Eu estou dando aula aqui, gente, fazendo um resumo das obras que nós utilizamos, como Carreira ao Vinho, Didier, essa parte aqui bem baseada no Carreira ao Vinho. Se você pegar o livro do Carreira ao Vinho ou qualquer outro, de TGP, que trata desse ponto de investidura, é sempre bom pegar os livros para complementar o que a gente está vendo, né? Porque a aula do professor é só um resumo. Você vai verificar lá que a investidura ela pode ocorrer de diversas formas e de formas diferentes, às vezes nos países. Isso muda, às vezes, de um país para outro. Por exemplo, vou pegar aqui um comparativo Brasil e Estados Unidos. Você tem aqui no Brasil, tem a investidura como regra, para uma pessoa ser investida do Poder Jurisdicional, ela tem que fazer um concurso público de provas e títulos. Existe um concurso para a magistratura, onde você tem que se submeter àquele certame público, ser aprovado em todas as etapas para, ao final, você ser nomeado, ou seja, ser investido da função pública de julgador. É a regra. Mas há outras formas de investidura, por exemplo, os jurados, eles são juízes quando estão julgando no tribunal do júri, se dá por meio, né, do sorteio. Os membros nos tribunais, né, das instâncias, né, de segundo grau, às vezes você tem um percentual lá, né, você vai, às vezes não, tem um quinto constitucional destinados para os tribunais, né, que parte daqueles juízes, a maioria vem da carreira, sendo promovidos, né, começaram como juízes, viram desembargadores com o tempo, mas você tem o quinto constitucional que reserva um percentual daquelas vagas nos tribunais de desembargadores para profissionais oriundos da advocacia, para profissionais oriundos do Ministério Público, promotores de justiça também, razão pela qual você tem uma outra forma de investidura, que é, né, a livre nomeação, né? A lei vai ter uma escolha, vai ser nomeado de uma forma excepcional. Você tem algumas formas aí diferentes, mas como regra no Brasil, a investidura se dá através do concurso, né, público. E aí a pessoa está apta para poder julgar, solucionar conflitos de interesse. O princípio da aderência ao território, nós vemos que também é chamado de princípio da territorialidade, que nós já vimos o conceito anteriormente acerca desse princípio da territorialidade, mas nunca é demais, né? É sinônimo de aderência ao território, então de repente se ganha na prova aderência ao território, né? O territorialidade significa a mesma coisinha, tá bom? Nós já tivemos o conceito disso aí anteriormente. O conceito é o quê? Exercício da jurisdição previamente vinculado a uma delimitação territorial. Previamente vinculado a uma delimitação territorial. Todo juiz tem jurisdição, mas ele exerce essa jurisdição fixado, vinculado a um território. Por isso que o juiz de direito aqui de Petrolina, que tem a mesma jurisdição do juiz de direito de São Paulo, um não pode julgar causas no território do outro. O juiz de São Paulo não pode julgar um conflito de interesse, como a regra aqui de Petrolina, o juiz de Petrolina não pode julgar o de São Paulo, em razão dessa aderência ao território. O princípio da aderência ao território, territorialidade. Princípio da indelegabilidade, que a função jurisdicional não pode ser delegada
até mesmo porque, como nós vimos na investidura, né, esses profissionais que vão atuar, os agentes políticos que vão solucionar a jurisdição, são selecionados por critérios de alto nível técnico, né, critérios técnicos, razão pela qual eles não podem, como ocorre no âmbito administrativo, delegar. Uma das coisas que a gente aprende estudando direito administrativo é a possibilidade de delegação das atribuições. Na jurisdição, é o contrário. O que vigora é o princípio da indelegabilidade. O juiz não pode, por exemplo, delegar as funções de solucionar os conflitos ao servidor, ao analista judiciário, ao técnico, ou qualquer outra pessoa, que até mesmo outro juiz, ele não pode delegar. Ele tem que solucionar o conflito, porque não há essa possibilidade de delegação. É exercida com exclusividade a jurisdição, tá certo? Inevitabilidade, nós também tratamos, né? Da ideia da inevitabilidade e do juiz natural também são princípios, para não ficar tão repetitivo, vocês já viram antes esses aí também. Agora a gente vai falar um pouquinho das espécies de jurisdição. E para a aula não ficar tão grande, eu vou dividir, né, em duas partes e no vídeo seguinte a gente continua tratando das espécies de jurisdição. Esse ponto é importantíssimo também para o nosso conhecimento, tá bom? Daqui a pouco vocês terão um outro vídeo dando continuidade a esse conteúdo.